no Brasil importante que saiu até agora foi o da Vale. Assim, eu me sinto até meio mal de falar de novo de Vale, porque eu meio que já falei tudo que eu tinha para falar, né? Tem vários vídeos aqui no canal e todos eles eu falo de um pouco mais, um pouco menos, mas basicamente a mesma coisa aqui. A Vale, com o preço do minério né? Tem vários vídeos aqui da Vale. Com o preço do minério do jeito que tá, eu já mostro o gráfico aqui, que eu sempre mostro, mas eu vou mostrar de novo. Cara, não precisa nem olhar o resultado, né? Eu falei no começo do ano. Mas cadê meu gráfico aqui? Começo do ano eu falei que a Vale ia vir nesse trimestre com um resultado absurdo. E veio mesmo, né? Eu tinha até falado que ia encostar nos 50 bi de dólares de geração de caixa, 50 bi de reais, desculpa. Mas eu subestimei dois fatores. Eu subestimei Peraí. Vamos por partes aqui. Tô falando e ninguém tá vendo. Pronto. Essa parte aqui que eu queria chegar. Eu falei que a Vale ia estar gerando nesse trimestre alguma coisa como 50 bilhões de reais de fluxo de caixa. E gerou 38. Né? Claro, é um resultado absurdo, assim, é muita coisa. Mas ficou short dos 50 porque duas coisas que eu não considerei. Uma é que o primeiro trimestre sazonalmente tem uma produção menor. Né? Então, sempre, se vocês verem aqui, ó, o primeiro trimestre sempre mais fraco. Porque é a época de chuvas e tal. E segundo, que ela teve lucro contábil, né? Até aqui o último trimestre do ano passado, ela estava com um monte de impairment e tal. Então, não pagou muito imposto, porque não teve lucro contábil. Aí esse trimestre veio 30 bi de lucro, cadê? 30 bi de lucro líquido, entrou imposto, né? Por isso que não chegou nos 50, mas foi quase 50. No próximo tri chega a 50, tá? Anota aí. Eu falei para anotar no passado, né, que ia bater nos 50, não bateu, mas no próximo dá, porque o preço do minério tá ridiculamente alto e só sobe. O primeiro vídeo que eu fiz de live, de Vale, foi mais ou menos nessa época aqui, ó, final de 2019 e tal. Aí eu falei justamente de um valor mágico aqui, uns 80 dólares do minério de ferro. Olha, Vale com o preço do minério acima de 80, igual ficou aqui, ela é muito lucrativa. Qualquer coisa acima de 80 aqui é muita grana, né? E o quanto que tá hoje, velho? Não para de subir, tá quase 190 dólares o minério. Então, assim, a Vale, ela tá gerando um caixa, assim, ridículo. Hoje ela é a maior empresa de valor de mercado no Brasil, valendo 500 bilhões de reais, mais ou menos. E, assim, é pouco perto do que ela tá gerando. Claro que a gente não sabe se esse gráfico vai continuar assim, se ele vai cair, se ele vai voltar. Mas tem muito chão. Até aqui, né, é lucro bom para a Vale, né? Desde 2019 em diante ali, né? Por ironia do destino aqui foi Brumadinho, né? Por ironia não, porque tem uma relação de casualidade, né? Ela passou a ficar muito lucrativa depois de Brumadinho e não parou mais. Foi só ladeira acima, então nesse valor de minério, mas a Vale ganha muito, mas muito dinheiro, né? A gente está falando de gerar quase 50 bilhões de reais por trimestre, daria uns 200 bilhões de reais, né, anualizando por ano, gente. Isso é muita grana. A empresa está valendo 500 bi, então é ridículo. Mas se você botar em dólar, é difícil achar uma empresa nos Estados Unidos que gera tanto dinheiro. Então a Vale é uma máquina de fazer dinheiro. Você pode olhar só isso aqui, não precisa olhar o balanço. Porque enquanto tiver, né, o preço do minério nessas alturas e o dólar alto também, cara, a Vale vai dar muita grana, mas muita grana, não tem o que olhar, né? O resultado, eles finalmente... Peraí, vamos lá. Tá, informações do mercado. Finalmente a Vale não conseguiu mais esconder o resultado. Eu digo isso porque olha só como é que vem o release dela, né? Pela questão que houve com o Brumadinho e tudo mais, eles não dão destaque que toda empresa dá para os resultados, né, para o lucro. Eles ficam meio com vergonha de falar que está dando dinheiro, né? Enfim, sem entrar em juízo de valor, sem passar pano para a Vale. Teve muita responsabilidade em tudo que aconteceu. Mas, enfim, ela dá lucro, é outra coisa diferente. Então, você vê que geralmente a empresa coloca no destaque, assim, né? Que é a capa, crescimento de lucro, crescimento de receita, vendas, disparo. O que a Vale coloca no começo? Reparação de Brumadinho, né? Os acordos, indenizações, doação para combate ao Covid. Ela está numa campanha para limpar a barra dela, a imagem dela, né? Tem muito o que fazer ainda.
né? Enfim, melhoria de segurança, retomada de produção, desinvestimento, aí ela começa a falar de resultado, né? Mas enfim, a Vale foi ridículo, né? O EBITDA ali beliscando aqueles 50 bi de reais, né? Muita coisa. Geração de caixa também, né? O lucro vem atrás. Esse trimestre não teve impairment, né? Não teve nenhum lançamento de baixa contábil, por isso que o lucro voltou nesses patamares altos, né? Mas pela geração de caixa a gente já vinha que o resultado vinha muito alto, muito bom. E a quebra é minério de ferro que vem puxando, né? É a principal receita da empresa. Então aqui a gente vê uma DRE simplificada, 70 bi de receita, EBITDA 45, lucro 30 bi. Dívida da Vale está praticamente zero, cara. Assim, nunca imaginei que eu fosse ver isso. Os investimentos, né? Sobra dinheiro para investir nos novos projetos. Tudo tranquilo. Manutenção, reposição, endividamento. A Vale, se desconsiderar o IFRS 16, que é a nova regra contábil, que conta arrendamento, que é tipo aluguel, como dívida, a Vale está com 2 bilhões de dólares em caixa, né? Mais de 10 bilhões de reais em caixa. Claro, tirando outras coisas, refis, tá? Provisão, né? Mas na verdade, isso aqui os caras estão, né, exagerando para não ficar tão feio, né? A Vale hoje, aqui no Fundamentei, vai aparecer a dívida dela com IFRS 16, estaria uns 6 bilhões de reais, né? Que é bem isso aqui, ó. Cadê a Vale? Que é bem esse 1,6 bi de dólares, né? Mais ou menos. O resto, teoricamente, contabilmente, nada disso aqui é dívida, tá? Eles estão lançando, são obrigações futuras da empresa. Enfim, eles estão dando jeito do resultado parecer pior do que é. A Vale, se for levar na real mesmo, ela tá com dinheiro em caixa. E isso era inimaginável uns anos atrás, né? Você pegar aqui, tá no trimestral. Vamos ver o anual. Lá no auge da crise 2014-15, né? Vale chegou a ter 80 bilhões de reais de dívida. Hoje ela tem 10 bi de caixa, né? Então, assim, tá no momento fantástico. Enquanto tiver o minério nas alturas, vai vir. O próximo trimestre vai vir mais forte ainda. Porque, ó, vamos quebrar aqui por mês. 2021, primeiro tri, ó, é janeiro, fevereiro e março. É até aqui, assim, né? A área da curva. Aqui até aqui. Muito bom. Aí o segundo tri já começou com abril, né? Lá saiu fora da escala do gráfico aqui. Tem que diminuir. Ah, não, tá no topo, né? Ou seja, abril já veio um resultado absurdo, né? Muito maior. Se continuar aqui em cima, vai vir melhor. Vai vir melhor ainda, né? Então, a Vale é o clássico caso que o pessoal olha, né? Pô, a empresa subiu demais, né? Perdi. Só que ela tá melhorando cada vez mais o resultado, né? Então, o cara vai ficar assistindo a Vale subindo. Daqui a pouco ela vale 1 trilhão de reais. Se o resultado continuar subindo, né? Claro, se voltar a cair. Mas, enfim, ela tá com muita sobra, né? Muita sobra. É isso. Vale enquanto continuar o minério lá em cima, não tem o que falar. Só pra cima. Arezzo informou que não faria contraproposta. O preço, né? Soma pagou meio caro até. Arezzo não quis pagar tão caro. Tá, vamos, a gente já vê. Cadê? Onde a gente parou. Boa noite a todo mundo que foi chegando. Varejistas não tem como ter alavancagem operacional? É menos, né? Por quê? Porque uma empresa de varejo, né? Falando de uma forma geral, Otávio, a boa parte dos custos são variáveis. Então, se você vende lá, sei lá, 1.000 sapatos no mês, se no mês seguinte você vender 2.000 sapatos, né, o custo dos sapatos vai aumentar também. Você provavelmente vai ter uma despesa de vendas maior, uma comissão, geralmente tem um marketing a mais. Então você alavanca bem menos, geralmente, né? Estou falando de uma forma genérica, no varejo, né? Essa alavancagem é muito comum, por exemplo, em empresas de tecnologia. Uma empresa que vende um software lá, né? Ela vende 1.000 cópias ou 10.000 cópias, o custo é muito baixo, sobe de um para o outro. Então ela consegue alavancar mais. Varejo é mais difícil mesmo de alavancar, mas consegue um pouco ainda despesa administrativa, né, as despesas corporativas. Se a empresa começa a crescer
né, ela ganha escala, então dá um pouquinho, mas de fato você tem razão, é mais difícil alavancar mesmo. REITs sim, Santino, FIIs não, aqui é só análise de empresas e REITs são empresas também. Home não tô acostumado a ver, né? Via Varejo mudar de nome, cara, não é possível, né? Ponto Frio virou Ponto e Via Varejo virou Via. Sacanagem. Que mais de notícia? Vamos, fez uma compra, beleza? A gente vê lá. Tá, ok, valeu. Via, cara, não é possível, né? Bacana, Santino, seja bem-vindo ao canal, espero que você curta os vídeos. Fala, Gabriel, Tux. Ridículo, né, esse caixa, velho. Muito dinheiro. Não faria sentido a Vale comprar a Ferbasa? Não, né, Betinho? É totalmente diferente, né? A Vale, você vê, é o exemplo de empresa focada, né? Qual que é a expertise, né? Qual que é a grande lance da Vale? É minério de ferro de Carajás, que é o menor custo de extração do mundo. A gente falou bastante disso na live que eu falei da BHP Billiton. Nem tá aqui, né? Que aí a gente comparou as 3 maiores empresas de minério de ferro do mundo, e inclusive da Vale. A Vale tem o menor custo de extração do mundo em Carajás. Então o que ela tem que fazer, e o que ela está fazendo, é investir em Carajás, ampliar a ferrovia, né, novas frentes de mineração, e ela está fazendo direitinho. Claro, né, Croyd? Você fez um belo comentário. Né? Você tem que lembrar que é cíclico. Enquanto tá lá nas alturas, é dinheiro, né, no bolso. Né? A hora que cair, caiu, né? Mas é o que eu falei, é que ela tem muita folga. Porque acima de 80 é muito lucrativa a empresa. E para ela chegar a perder, comprometer mesmo o resultado, eu não lembro agora. Eu já cheguei a calcular um break-even da Vale, era uns 50 o minério, né? Nem parece no gráfico aqui, é tipo aqui. Né? Hoje com Carajás deve ser menos, ó, deve ser tipo aqui o break-even dela, que não tem desde 2017. Então tem muita queda para Vale ficar no momento assim ruim. Né? Agora é hora de surfar, é hora de surfar. Mas você lembrou bem, é empresa cíclica. A hora que virar a mão, vira a mão.